Muito bem. Então aqui em João 2, 13 a 22, é a primeira Páscoa do ministério de Jesus. E sua primeira reivindicação como Filho de Deus. Agora, quem era Jesus? Filho de Deus. E o que iria provar isso? Aqui no contexto de João 2, 13 a 22, o santuário levantado ao terceiro dia iria provar que de fato Jesus era quem ele reivindicava ser, o Filho de Deus, né? Então, eu confesso que eu tenho um problema sério com o mundo religioso. Eu não suportaria, por exemplo, entrar numa igreja pentecostal, ou talvez numa igreja evangélica que seja, ou muito menos talvez para ficar ali num culto católico. Eu confesso para vocês que eu tenho um problema sério com o mundo religioso. Por quê? Porque às vezes eu estou lá contra a minha vontade, porque eu preciso estar. Mas aí eles vão falando algumas coisas, e vão contando algumas histórias, e vão direcionando uma fé totalmente contrária àquilo que Deus quer. E aquilo às vezes me faz muito mal, até fisicamente. E eu pergunto, você já foi a algum lugar onde ou você saía o mais rápido possível ou você virava as mesas? E eu tenho experimentado isso há alguns dias. Eu tenho que fazer um curso de convalidação para o meu diploma ser aceito pelo MEC. E lá é uma faculdade denominacional. E tem alguns momentos que eles falam certas coisas que quase eu tenho um colapso nervoso sentado na carteira. Foi mais ou menos o que Jesus sentiu. E você já foi a algum lugar onde ou você saía ou você virava as mesas? Jesus deve ter ido ao templo muitas vezes antes dessa ocasião, a partir dos 12 anos de idade. Mas agora é diferente, porque Jesus vai ao templo de fato como o dono do lugar, como o Senhor daquele lugar. Então vamos refletir juntos nesta noite, tirar lições para as nossas vidas e ver também aqui no contexto qual é a lição principal da narrativa. Como é que nós vamos aplicar isso em nossas vidas? Então, versículos 13 a 17, diz assim, João capítulo 2, versículos 13 a 17. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os discípulos seus de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então note bem aqui, a ira de Jesus não deve nos espantar, amém? A ira de Jesus não deve nos espantar, nem o seu modo de agir,
Ele pegou ali algumas cordinhas, fez um chicotão e começou a limpeza. Geralmente você usa a vassoura para limpar. Jesus usou um azorrague de cordas, né? Então a ira de Jesus não deve nos espantar, nem o seu modo de agir. Lembre-se, João, o evangelista que escreveu isso, João está nos mostrando o Deus carne, com todos os seus direitos e prerrogativas. A pessoa era Jesus, mas Jesus era Deus na carne. E a Páscoa era a maior festa do povo judaico, que estava se aproximando. Então as pessoas aproveitavam para ganhar muito dinheiro com isso. No templo só deviam estar quem? No templo só deviam estar os animais a serem oferecidos a Deus. Nunca jamais devia se encontrar lá no templo quem? Os que vendiam os animais. Inclusive cambistas com escritórios estabelecidos no templo. Talvez fosse legal, autorizado pelo sumo sacerdote, mas não era justo e nem santo que as pessoas fizessem o comércio lá dentro das dependências do templo. Está vendo? Nem tudo que é legal, autorizado por lei humana, é certo, justo ou santo. Agora, Deus é Espírito, amém? E Deus, Espírito, não estava nada satisfeito com o negócio de explorar peregrinos na religião. E se Deus Espírito não estava nada satisfeito com aquele negócio de explorar peregrinos na religião, então Deus carne vai reagir. E foi isso que aconteceu. Deus carne reagiu. Agora você sabe como é que um pai reagiria, um pai de família sério, como é que um pai de família sério reagiria ao chegar em casa e ver que os filhos abusaram do direito de fruir e trouxeram para dentro do quintal os malandros do bairro para uma farra? Como é que um pai sério, chegando ali, reagiria? O que você acha? Se fosse macho mesmo, colocaria ordem no terreno. Amém? Se fosse macho mesmo, colocaria ordem na casa. E foi isso que Jesus fez. Amém? Quando Jesus fez isso, o que os discípulos viram? Quando Jesus fez isso, os discípulos viram o Messias da profecia. O zelo da tua casa me consumirá. Está vendo? Jesus sentiu ciúmes pelas coisas do Pai Celestial. E ele ficou possuído deste zelo. Está vendo? Agora, é maravilhoso isso. Jesus entra no templo, vê aquilo tudo, faz um chicote e sai limpando. E os discípulos vendo aquilo dizem: esse é o nosso Messias. Ele não vai permitir que o templo de Deus vire a casa da mãe Joana. Amém? Esse é o seu Messias. Mas este não é o Messias que está nas religiões evangélicas e protestantes e pentecostais e católicos. Por quê? Porque é uma casa de negócios. A religião no mundo se tornou um grande negócio. As pessoas vendem de tudo, até água. Está vendo? Então, Jesus quer nos ensinar. E quais são as aplicações aqui? A aplicação aqui
é que o templo precisava de ordem, decência, justiça e espiritualidade. Religião gera grandes lucros, mas só para homens, nada santos, nada justos, nada espirituais, que não tem nenhuma decência moral e que não respeita a ordem divina. Para essas pessoas, religião gera lucro. Nós podemos nos indignar com abusos em nome de Deus que são praticados por aí, sim ou não? Devemos. Você já viu aquele tipo de cristão que você comenta uma atrocidade com ele e ele não lamenta e fala, não, mas é assim mesmo, todo lugar tem isso, pelo menos os caras estão falando de Deus, fazendo alguma coisa. Então a gente pensa assim, ah, tá mentindo, tá enganando, tá roubando os outros, enganando, mas pelo menos ele falou de Jesus pro meu parente. Bem, isso não é um cristão. Porque se olha Jesus nessa passagem, está vendo como é que Jesus reage. Então nós devemos nos indignar com abusos em nome de Deus, em qualquer lugar e também em nosso meio, amém? Se alguém começa a abusar em nome de Deus, não vai ser aqui, porque aqui tem gente que segue o Messias. E como o zelo pela casa de Deus ou pelas coisas de Deus consumiu Jesus, nós também temos que ter ciúmes e zelo pela casa do nosso Pai Celestial. Amém? Então, ter zelo pelas coisas de Deus, sim ou não? Muito. Mas, eu tenho uma ressalva, sem virar as mesas, sem atacar as pessoas. Porque a ira do homem, diz a Bíblia, não produz a justiça misericordiosa de Deus. E então a ira e a indignação que condena, de fato, só o Senhor saberá exercer, amém? E aqui nós estamos vendo Jesus exercer a sua ira, e ele tinha direito, e ele sabia como fazer, e a medida, nós não sabemos. Mas o fato de eu não ter direito de virar nas mesas não significa que eu concordo com os abusos, amém? Que eu aceite, que eu não condeno, né? Que eu não me indigne. Muito bem. Então, lembre-se, só o dono pode pôr ordem na sua própria casa, amém? Então, quem vai julgar os irmãos quando as coisas estiverem erradas, no fundo é Deus. Eu posso até me indignar, mas eu não posso virar as mesas, amém? Porque a ira do homem não produz a justiça misericordiosa de Deus. Bem, vamos aí para os versículos 18 a 22. João 2, 18 a 22. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Versículos 18 a 22 fala da substituição do santuário. Esses judeus são parte da aristocracia do templo. E quando eles fizeram esta pergunta, talvez eles já desejassem
matar Jesus. Porque Jesus conhece o coração. Jesus conhece o coração. E quando eles fizeram essa pergunta, talvez eles já fizeram ela com ódio consumado, querendo impedir Jesus e com ódio dele. E talvez quando eles fizeram essa pergunta, eles já desejassem matar Jesus. Ou logo eles estariam desejando isso. Agora eles exigiram o que de Jesus? Eles exigiram um sinal de autoridade de Jesus sobre o lugar sagrado. Ele não era sumo sacerdote. Então, como ele ousava dizer que o templo era a casa do seu próprio pai? Como ele ousava dizer que o templo era a casa do seu próprio pai? Está vendo que Jesus, nas entrelinhas, algumas pessoas estão percebendo, outras talvez não estão percebendo, mas Jesus está dizendo o quê? A casa do meu pai. Então, se Deus é pai de Jesus, Jesus é quem? Filho de Deus. E se ele é filho de Deus, ele tem autoridade no lugar. Então, note bem que ele não era sumo sacerdote, como ele ousava dizer que o templo era a casa do seu próprio pai. Então, a resposta de Jesus parecia absurda. Por quê? Porque o templo era enorme. Imagina o templo maior que você já conhece. Era enorme. Herodes o Grande, aquele que matou os menininhos de Belém, é quem iniciou a construção antes de Jesus nascer. Jesus tem 30 anos agora. O templo foi iniciado há quanto tempo? 46 anos, isso quer dizer 16 antes de Cristo. E ainda estava sendo construído. Então a resposta de Jesus parecia absurda, mas era um enigma. A resposta de Jesus era um enigma que escondia a sua verdadeira identidade. Lembre-se, os judeus olharam em redor ao invés de olhar nos olhos de quem acabara de demonstrar tamanha coragem e autoridade dentro da casa de Deus. Quando Jesus respondeu, eles olharam em redor, ao invés de olhar nos olhos daquele que estava exercendo autoridade corajosa na casa de Deus. Bem, porque eles estavam focados no quê? Focado nas construções que os homens podem fazer, focado nas coisas materiais. E focado nas coisas materiais, jamais nós entenderemos as coisas espirituais. Você sabe por que as pessoas religiosas acham que a igreja não é o reino de Deus aqui na terra? Porque para elas o reino de Deus tem que ser o quê? Material, visível. Tem que acontecer uma coisa que... Não, o reino de Deus é espiritual. Então, focado nas coisas materiais, jamais entenderemos os princípios eternos de Deus. Nós temos que ter espiritualidade. Amém? No corpo de Jesus, no corpo de Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Então, no corpo de Jesus habitou corporalmente e talvez ainda habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, o templo verdadeiro é Jesus. Na verdade, boa noite. Estamos trabalhando. Leilane, seja bem-vinda. Estamos em João capítulo 2. João? Isso. João capítulo 2, 18 a 22.
Então no corpo de Jesus habitou, e talvez ainda habita corporalmente, toda a plenitude da divindade de Deus. O templo verdadeiro é Jesus. Na verdade, Jesus é maior que o templo judaico. Por quê? Porque no templo judaico só adoravam os judeus. E em Jesus adoramos todos nós. Amém? E quais são as aplicações aqui? João 2, 18 a 22. Bem, lembra que os homens estão olhando para um grande templo, uma grande construção, e Jesus está se referindo ao seu corpo. Nossos corpos, os nossos corpos, esses que você está vendo aqui, alguns magrinhos, outros gordinhos, outros altos, outros baixos, os nossos corpos substituíram o templo do Antigo Testamento. Amém? Agora, neste exato momento, eu estou olhando para o templo de Deus. Amém? Porque os nossos corpos, as nossas vidas, substituíram o templo do Antigo Testamento. A igreja é o templo. A igreja é o templo vivo. Amém? De pedras vivas. O santuário é a habitação de Deus no Espírito. E a habitação de Deus no Espírito somos nós. Amém? Lembre-se, Jesus falou do seu próprio corpo físico quando estava aqui como sendo o templo. Amém? Agora, aqui na terra, Cristo ainda tem um corpo? Sim. Agora, aqui na terra, Cristo tem um corpo espiritual, que também é referido como o templo. A igreja, que é o templo. Então, fica aquela grande questão. Se nós, a igreja, já somos o templo, nós precisamos de um. Vamos juntar e construir um grande santuário de pedra. Por que não é necessário? Porque nós já somos o templo que Deus construiu. Amém? Os cristãos lá no início eles eram acusados de não ter templos. E eles eram acusados justamente porque eles não tinham. E quando as pessoas viam o cristianismo, perguntavam: ei, vocês não têm templos, vocês não têm sacrifícios, vocês não têm altares? Eles diziam: nós somos o templo. O sacrifício é de Jesus. E o sacrifício espiritual é o amor uns pelos outros. E o nosso altar é a cruz. Amém? É a cruz. Onde Jesus foi sacrificado. Lembra que o altar era onde se sacrificavam os animais, os holocaustos. Então, onde é nosso altar? É a cruz de Cristo. Amém? O nosso altar é erguido de novo na memória do Senhor, na sua santa ceia. Enfim, como templo de Deus, a igreja deve se manter afastada de corrupção religiosa. Jesus usou o chicote para varrer a casa de Deus. E para limpar o templo, que é a igreja dele, ele usa a espada que sai da sua boca, que é a sua palavra. Então, como o templo de Deus, a igreja é o templo verdadeiro. E como igreja nós devemos nos manter afastados da corrupção de religião e exploração. Amém? Eu quero ser parte da igreja, mas a igreja não pode explorar
ninguém. Amém? A fé de ninguém, o dinheiro de ninguém, a crença de ninguém, nem o amor de ninguém. Amém? Porque senão está corrompida pela religião e pelo comércio. Um povo de ordem deve ser a igreja. Quando Jesus viu o templo, estava em desordem. Ele pôs ordem. Um povo de decência é a igreja. Decência moral. Decência de caráter. Um povo de justiça é a igreja. Não comete injustiça e santidade. Deus é santo e o templo tem que ser santo. Não pode ser um templo sujo, hipócrita. A igreja é um povo de ordem, decência, justiça e santidade. Amém? Conclusões e desafios, versículo 22 diz assim: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram depois da ressurreição e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui é uma coisa interessante no Evangelho de João, porque quando Jesus começou a chicotear e varrer o templo, eles naquela hora, vendo aquilo, eles se lembraram da Escritura que dizia: o zelo da tua casa me consumirá. Eles viram, ele é o Messias. Naquele dia eles viram que Jesus é o Messias. Mas depois da ressurreição, eles criam muito mais em tudo que Jesus disse, porque se cumpriu, e na Escritura, porque a Escritura se cumpria de acordo com a palavra de Jesus. Amém? Então você está vendo que cada vez que alguém está olhando para Jesus, seguindo seus passos, a pessoa confia mais nele e cresce na sua fé. Amém? Então, qual foi a aplicação principal aqui da narrativa? Crer na Escritura e crer na palavra de Jesus. Crer no Velho Testamento, sim, mas crer na palavra de Jesus. Porque a Escritura e a palavra de Jesus é a mesma coisa. A ligação é perfeita. Qual foi a lição principal da narrativa? Esse que a gente tem que ver. Jesus deu o sinal. Qual foi o sinal? Ele ressuscitou. Ele disse o sinal. Os judeus acreditaram no sinal? Não, os judeus recusaram-se a crer no sinal. Gente, Jesus estava ali um dia desses pregando, os judeus mataram ele, agora ninguém acha o corpo, os apóstolos estão pregando, fazendo milagres, dizendo que Jesus ressuscitou, e mesmo assim os judeus... Está vendo? Então Jesus deu o sinal que os judeus se recusaram a aceitar. Então quando Jesus disse, feliz aqueles que não viram e creram, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, então nós somos muito felizes por crer. Nós aceitamos, felizmente, o fato. Amém? Jesus fez um ato profético na sua primeira visita ao templo, debaixo daquele ministério. Jesus foi batizado e era a primeira vez que ele estava no templo com os seus novos discípulos. E Jesus então ali ele fez um ato profético nessa primeira visita ao templo. Ele mostrou a sua autoridade como filho de Deus. Lembra? Ele diz, a casa do meu pai. Então ele mostrou a sua autoridade como filho de Deus. Casa do meu pai. Todo o sistema antigo entraria em colapso após a consumação da obra dele. E o seu corpo físico geraria o templo espiritual. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos lembrando do corpo de Jesus. Aquele que foi morto na cruz. E também o que está reunido aqui hoje. É por isso que eu não posso ficar ofendido com a graça
ou magoado com o Carlos e eu comer do pão brigado com eles. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou comendo sem entender que a igreja é corpo de Cristo. Sabe por que não são dois corpos? Porque tudo é a mesma coisa em Jesus. Amém? O corpo físico dele, representado aqui neste pão, representa o corpo espiritual dele. E tudo se funde numa coisa só, em Cristo. Amém? Então, o corpo físico de Jesus geraria o templo espiritual. Amém? Isto também nos indica algo importante sobre profecias bíblicas. Este versículo aí, versículo 22, João 2, 22, indica algo importante sobre profecias bíblicas. Você sabe quando o homem erra e faz religiões falsas? É quando ele pega uma profecia da Bíblia, que ele acha que não se cumpriu, e ele começa a escrever, ou pregar, ou ensinar como é que aquilo vai se cumprir. E o que vai acontecer? Não vai se cumprir do jeito dele. Sabe por quê? Porque uma profecia bíblica, você só sabe como ela se cumpre depois que Deus cumpre. Não adianta a pessoa dizer, essa passagem no Apocalipse vai se cumprir assim e assim. Não tem gente que fala isso? Vai ser assim, vai ser assado, vai ser daquele jeito. Aí a pessoa já faz todo um projeto para o futuro. E você sabe que o futuro pode nem chegar para aquela própria pessoa. Como é que ela saberia o que ia acontecer? Se Jesus voltar hoje, acabou o futuro? Está vendo? Então esse versículo 22 também indica algo importante sobre profecias bíblicas. Ninguém sabe como se cumprirá uma profecia de Deus antes que realmente Deus cumpra. Amém? Esse é o ponto. Ninguém pode dizer, vai ser assim, vai ser assado, é falso profeta. Agora depois que cumpriu, tá vendo, cumpriu igual o na Bíblia, aí todo mundo vai saber que cumpriu. Porque Deus que cumpre. Amém? Então ninguém sabe como vai se cumprir uma profecia bíblica antes de realmente Deus a cumprir. Então vamos, como discípulos de Jesus, crer mais. Amém? Eu não sei se você está lendo o Evangelho de João em casa, meditando, mas se você tiver, cada vez que você lê, você deve crer mais. Porque o discípulo de Jesus, ele nunca acha que já conhece Jesus pleno e suficientemente. Ele sabe que tem mais. Amém? Então, como discípulos de Jesus, vamos crer mais na Escritura. Vamos crer mais na palavra de Jesus. Amém? A cada ato de Jesus, nós possamos crescer na fé de que Ele é um homem, mas é homem Deus. Amém? Vamos orar a Deus pela pão